E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre a publicação feita hoje, dia 3 de agosto, no Diário Oficial da União, do convênio número 59 do ICMS, que é uma alteração ao convênio número 38, que é a lei original que deu direito à isenção de impostos para PCD nos estados, a isenção de ICMS para pessoas com deficiência. Nessa publicação, ele falou sobre algumas alterações. O principal deles é em relação aos graus de deficiência que a lei permite para ter isenção de ICMS. Em fevereiro de 2019, eu publiquei um artigo no Alto Papo falando sobre como é prostituído o mercado de venda de veículos para deficiente. Eu vou deixar o link para a matéria na descrição do vídeo, não deixem de conferir, né, criticando dois aspectos principais. O primeiro deles é quando a lei para isenção ampliou para não condutor, aumentou a quantidade de gente conseguindo comprar o carro com isenção para um parente deficiente e, na prática, não utilizar o carro para transporte deficiente. Eu não critiquei a abertura para não condutor, isso eu achei excelente. Abrir para não condutor foi muito bom. Muitos pais de crianças com deficiência tinham esse problema e não conseguiam comprar carro com isenção e na prática utilizavam a maior parte do tempo o carro para transportar essas crianças mesmo. Isso aí foi muito bom. Porém, como somos o país do jeitinho, isso aí acendeu um alerta para os oportunistas entrarem nessa aí, comprando carros com isenção de impostos para benefício próprio, utilizando o nome de algum parente que tem alguma deficiência. Num primeiro momento isso não foi muito gritante, foram poucos casos, mas sempre existem, infelizmente, no nosso país esse tipo de caso. Porém, o que eu critiquei mesmo nesse artigo foi quando, em 2013, o CONFAZ publicou alterando a quantidade de patologias e aceitando aí patologias leves, né? Entre aspas aí, né? Aceitando patologias leves para ter isenção. Ou seja, eles abriram demais o leque. Que era importante abrir para mais deficiências, abarcar mais casos de deficiência, sim. Porém, não escancaradamente, como foi. Eles abriram para uma série de patologias. Muitas delas têm pouquíssimos casos de limitação grave e não graduaram essa limitação, né? Não graduaram bem essa limitação. E aí acendeu mais uma vez uma luzinha para os oportunistas, que com pequenas sequelas de algumas daquelas patologias, conseguiram lá dos médicos, muitas vezes com pessoas também de má índole, né? Conseguiram lá dos médicos, provando que tem limitação, que é necessário alguma limitação, quando na verdade não o era. Não havia uma gradação muito bem feita. E agora essa distorção é corrigida. Com essa publicação desse convênio 59, o CONFAZ agora limita as deficiências, tem que ser moderada ou grave. Ou seja, só vão ter direito à isenção de ICMS as patologias, ou seja, doenças ou deficiências que comprometam parcial ou totalmente os segmentos do corpo a qual elas estão afetando. Por exemplo, eu tenho deficiência nas pernas, minhas pernas têm zero movimento, então a minha deficiência compromete totalmente a função das minhas pernas. Então, nesse caso, eu tenho direito à isenção. Se alguém tem um problema no braço, se aquele problema, aquela deficiência, né, causar comprometimento parcial ou total da movimentação, desde que cause também
dificuldade parcial ou total para dirigir. Então, no caso, esse problema na mão causa uma dificuldade parcial para conseguir dirigir um carro com segurança, que necessite adaptação no carro, né? Uma adaptação de direção hidráulica, ou então um câmbio automático, de forma que, se não houver esse tipo de adaptação, ou adaptações mais complexas, como puxa-empurra, né? Adaptações manuais, se não houver essas adaptações, vai comprometer a segurança da direção. Portanto, essa situação, essa alteração no convênio irá diminuir drasticamente a quantidade de fraudes. A ideia é que diminua drasticamente a quantidade de fraudes. Felizmente, eliminar as fraudes não tem como. Não tem como, mas só de diminuir já é uma boa notícia, porque aí só quem realmente precisa do carro adaptado, precisa de um carro específico, vai ter a isenção de impostos. E eu acho que é como deveria ser. Sempre defendi isso. Houve também uma outra alteração na lei que diz respeito à responsabilidade de profissional que seja pego em fraude. Profissional de medicina, no caso, médico que tenha assinado laudo falando sobre limitação física, que não seja real, que não seja realista. Se houver comprovação de fraude, ele vai responder também solidariamente pelo pagamento do imposto devido. Porque se o cara for pego tendo feito fraude na compra de carro com isenção, não só ele, como também o médico que assinou o laudo, vai pagar o imposto devido, a isenção do ICMS, aí o imposto que deixou de pagar, vai pagar também o médico junto com o paciente. Isso aí é mais uma boa notícia em prol de evitar as fraudes na aquisição de veículo 0 km com isenção de impostos. Então falem nos comentários o que vocês acharam dessa alteração, se vai ser benéfico para a lei de isenções como um todo e principalmente para os beneficiários, para as pessoas que têm direito à isenção. E o que mais vocês acham que deveria mudar nessa lei, além do teto, que é outro tema polêmico aí, que ainda pode ser discutido. Obrigado a todos mais uma vez pelo apoio no último vídeo que eu comentei sobre o não aumento do teto, né? Alguns canais já noticiaram aí que o aumento do teto foi discutido, sim, nessa reunião do CONFAZ, mas eu não vi nada oficial em relação a isso. Então, eu ainda acho que há possibilidade de discutir na reunião do dia 7 de outubro. Vamos aguardar aí e qualquer novidade eu mantenho vocês informados. Até o próximo vídeo.